Fala comigo, meu querido, minha querida, como vocês estão? Olha só, voltamos então mais uma vez a falar aí sobre esse concurso delicioso, cheiroso, maravilhoso 2024 aqui do Correios do Brasil. Você que está interessado em virar um senhor ou senhora mailman, né, um carteiro, uma carteira, essa é a sua chance. Ótimo concurso de entrada, né? Ou também você que já é concurseiro há algum tempo, quer um bom salário, esse é um bom concurso para você poder estar ingressando aí, tá? Uma coisinha que eu quero falar aqui é o seguinte: eu separei hoje aqui pra gente três primeiros tópicos aqui do edital pra gente poder entrar, né? Os três primeiros tópicos do edital foram internet e aplicativos, eu quero falar disso, ok? Nós também temos ferramentas de busca e navegadores. Internet, aplicativos, ferramentas de busca e navegadores. Hoje eu dei uma corrida no edital no nosso último vídeo, né? Dei uma corrida ali a mais no edital pra gente poder entender as coisas que caíram, pra poder dar aquela desmistificada, você que tá achando que tem muita coisa difícil. Tô falando, esse concurso tá muito fácil, a questão de informática dele tá muito bacana, é um ótimo concurso e você só precisa estudar um pouco ali dentro daqueles tópicos, porque não há de se exigir muito de você, da sua parte. Então vamos pegar aqui, ó, sem mais delongas, vamos dar uma pegada aqui no nosso material. Nós temos aí, ó, introdução à internet. Deixa eu jogar esse slide todo aqui, porque a gente quer agora sim, que bacana. Então vamos lá, a primeira coisa, internet. O primeiro tópico do edital, desse concurso dos Correios, tá sendo internet. Eu quero me posicionar melhor aqui, porque eu vou para um lado, vou para o outro, eu quero ficar no quadradinho, aqui ó, no nosso retângulo aqui ó. Vamos lá, isso. Olha só, a primeira coisa que o edital te cobra é internet. E tem muito aluno que chegou e foi falando assim: ô professor, internet é isso aí mesmo, é só saber, não tem muita coisa que saber pela internet não. Olha, não dá pra saber o que a banca vai te perguntar o certo nesse ponto. A gente sabe, né, a gente já conhece um pouco, tá acostumado, que ela tem algumas, né, das suas malandragens, umas safadezas, entendeu? Mas a gente vai ajudando você a desmistificar aí. Por exemplo, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o que eu coloquei de tópicos para você que pode ser útil. Então vamos lá. Primeira coisa, a internet é uma rede global de computadores que permite comunicação e compartilhamento de dados entre os dispositivos. Isso aí já é resposta para que se a banca... Nós temos 10 perguntas, tá? Nessa prova. Então nada impede a banca perguntar assim: qual a melhor definição do que é a internet? O que é a internet? Nessa questão de informática, ela pode muito bem perguntar isso para você. Então, se chegar nesse ponto dela perguntar o que é a internet, a melhor definição que você acha hoje, de uma forma simples, estão envolvendo essas palavras aqui, ó. Ela é uma rede global de computadores. Porque a pessoa acha que a internet é um computador lá num canto só. Então, pode-se dizer que a internet é um computador que fica lá na Europa. Não, ela é uma rede global, a Inter, né? Net, Inter vem de international, net vem de rede, em inglês net é rede, sabe essa rede de pescar? Essa rede que a gente pesca, quem é do interior sabe que joga a rede para pegar um monte de peixe, então a gente fala net, essa rede em inglês, ok? E Inter vem de international, então é uma rede internacional, ela é uma rede global, pode usar essas palavras, fica de olho nessas palavras, olha, palavras como global, internacional, eu gosto aqui sempre de... Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, ó. Sempre dentro de palavras como essa aqui, ó. Global. Eu não vou colocar em inglês, né? Mas internacional ou international, se a banca usar por algum motivo, porque como o teacher também é professor de inglês, vocês me conhecem também muito bem como professor de inglês, não só como professor de informática, né? Vocês sabem que a banca nesse ponto ela pode globalizar e coloca alguns termos em inglês. Inclusive, nós temos muito disso na informática, tá bom? Então, ó, inglês e informática, ó, aqui, olha como é que eles andam aqui, ó. Amorzinho, tá? Então, nós temos aqui, a internet é uma rede global ou internacional de computadores que permite a comunicação e compartilhamento de dados entre dispositivos. Entre que dispositivos, professor? Esses dispositivos podem ser esses mesmos computadores ou todo computador que está ligado nessa grande rede internacional, nessa grande rede global, ok? Isso é a resposta da pergunta. O que é a internet? Defina a internet. Qual das opções abaixo? Olha a pergunta de concurso. Olha a questão. Qual das opções abaixo melhor explica o que é a internet? Às vezes te mata. Você fala, internet é aquele negócio lá que tem o TikTok.
Tem gente que vai jogar essa pergunta, tem gente que tem isso. E então, essa aqui tá a sua melhor resposta. É uma rede global internacional de computadores, entendeu? E permite a comunicação entre eles e outros dispositivos. É isso aí. E o que que ela é? Uma rede, tá? Ó, presta atenção. Defina e o que é. Aqui eu coloquei, ó. Ela é uma rede. Nós temos aqui, ó, uma rede de milhões de computadores conectados que oferecem inúmeros serviços. Esses computadores, eles oferecem inúmeros serviços. Aqui você tem que entender o seguinte: que tipo de serviços? Vários serviços, entretenimento, ela oferece trabalho, ela, sabe, inúmeros serviços. Essa aí pode ser uma malha de pergunta muito aberta aí para poder abordar com vocês, porque quais os tipos de serviço que a internet oferece? Gente, a internet hoje ela oferece tudo. Todo tipo de serviço, todo tipo de serviço a internet oferece. É estranho a gente falar isso, né? Mas na internet tem. A internet você sabe, tudo que você precisa hoje, nós estamos em 2024, então a banca entende o ano que nós estamos. Tá? É concurso dos Correios 2024. Então, a pergunta é: quais serviços você pode encontrar na internet? Vários. Vários, de tudo. Você pode achar de tudo na internet, até coisa ilícita, né? Mas também você acha polícia na internet, a federal, o FBI, né? Então, assim, você também acha quem pega quem vende coisa errada. Então, hoje você sabe que a internet tem de tudo, tá bom? Ela oferece, por isso que a gente coloca inúmeros serviços. Existe um limite de serviço para você encontrar na internet? Não, são inúmeros, ok? Nessa rede de vários computadores, milhões de computadores ligados. Como ela funciona? Essa aqui, eu aposto, se a banca fizer para você talvez uma pergunta um pouco mais específica, ela faz uma pergunta um pouco mais categórica, lembrando que, vamos lá, eu sempre falo isso, nós temos um edital muito pequeno para 10 perguntas. Então, algumas perguntas realmente vai ser testar, a ideia aqui é testar se você conhece mesmo o material. Quem foi a própria banca que colocou? Foi a própria banca que colocou internet no edital, não foi ela que colocou? Então, se ela colocou, tá aberta ela perguntar coisas assim, como funciona a internet? Qual o funcionamento da internet? Ou variar essa pergunta. Ali eu coloquei o seguinte, uma ideia de como funciona. Ela usa uma técnica chamada comutação, esse commutation, né, commutation, aí ó, de pacotes e protocolos de redes padronizados. Só se a banca for fazer uma pergunta mais técnica. Mas isso aí é o seguinte, a técnica do funcionamento da internet, fala assim, qual que é a técnica? Como a internet funciona com comutação de pacotes e protocolos de rede, ok? Padronizados ali é porque eu gosto de complementar, mas não entra dentro da pergunta. É comutação de pacotes e protocolos de rede, ela pode colocar. A internet trabalha conectando dois computadores numa mesma área? Não numa mesma área. Afinal de contas, ela é international, ela é global. Lembra desse nome, inter. Essa jogada do inter, de international, que eu coloquei em cima, você sempre tem que ter na sua cabeça o seguinte: se é internet, não é intranet. A intranet é uma rede interna. A internet ela é internacional. Ela está aberta. Então, nada que houver internet vai ser uma questão que funciona somente no local, ok? Ela funciona somente numa rede privada. Ela funciona abertamente. A conexão à internet está aberta, é mundo todo, ok? Como se conecta? Através de linhas de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos submarinos, pouca gente não sabe, muita gente não sabe. Tem gente que vive assim, engraçado, né? Eu consigo pegar e acessar servidores daqui no Brasil, lá na Europa, através da internet. É corra de maluco. Existem cabos atravessando o oceano, passando pelo fundo do oceano. Cabos enormes, submarino, passando aqui por dentro do oceano inteiro, atravessando até chegar aqui. Essa comunicação existe. Se você procurar aí por imagens na internet aí, você vai ver os cabos marítimos que levam a internet para a Europa e para o mundo todo. Você vai se assustar com o trabalho que tem para a internet chegar até aqui, ok? Então, são linhas de telefone, comunicação privadas, ok? Às vezes você define na internet um protocolo, vamos ter aula disso, né? Um protocolo de rede privado, então ela funciona de forma privada ainda na internet, mas são linhas de comunicações privadas. Cabos submarinos, canais de satélite, também vai pelo espaço, ok? Afinal de contas, nós temos aí Starlink do Elon Musk, ela não usa o oceano, correto?
Então, não é um exemplo? Então, canais de satélite, usa pelo céu ou pelo oceano, várias formas. E outros meios de comunicações. Então, todas essas opções, as opções para te falar como que se conecta, como que a internet se conecta. Professor, isso é importante pro edital? Você chuta isso? Ninguém aqui tem bola de cristal, entendeu? Às vezes a gente tem bola, mas de cristal nenhuma. Então presta atenção. O edital pediu para você introdução à internet. O edital não fez esse pedido para você? Se ele fez um pedido de introdução à internet, ele vai fazer algumas perguntas específicas. Então, eu separei aqui para você aqui de início, para a gente trabalhar esses primeiros tópicos, o que ele pode perguntar. Então, se ele perguntar para você, né, se a banca chegar e perguntar para você, como que a internet se conecta? A internet se conecta, te dá algumas opções. Dentro dessas opções tem que ter essas aqui, ó, linhas de telefone, linhas de comunicação privadas, ela tem que ter cabos submarinos e canais de satélite, entendeu? E outros meios de telecomunicações, ok? Isso tem que acontecer. Tá bom? Essas opções têm que estar aí, para você ter mais ou menos um pouco de noção. Lembra que eu falei? Pega o Google, dá uma googada aí e fala assim, professor, realmente tem uns cabos que atravessam o oceano. Isso é importante de você saber para você entender por que a banca está pegando. E a última coisa que eu acho que ela pode envolver dentro do campo internet, eu falo que ela pode envolver das perguntas que ela faz. Existem muito mais coisas de introdução à internet. Por isso que eu coloquei na introdução. História. Se porventura a banca implicar, é correto se dizer que a internet surgiu, né? A ideia da internet surgiu. Ela começou nos anos 60, tá bom? Isso aí foi pós Primeira Guerra Mundial. Ela começou nos anos 60, na verdade, né? Ali naquele meio da corrida da Guerra Fria, né? Iria iniciar ali aquela corrida espacial da Guerra Fria como um projeto de pesquisa do Exército Americano. E se tornou infraestrutura pública nos anos 80. Então, presta atenção, nos anos 60... a internet era um projeto de pesquisa do exército americano, era coisa do exército. A gente tinha ali Guerra Fria entrando, corrida espacial que veio depois, né? A gente sabe aí, o homem vindo na Lua em 1969, não sei se você acredita ou não acredita, não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de o projeto ali da Guerra Fria, entendeu? Aquela briga dos Estados Unidos, Rússia, né? Definição por qual sistema, depois da pós-Segunda Guerra Mundial, ficou aquela guerra, né? Qual sistema era o sistema que dominaria o mundo? Se era o capitalismo, se era o socialismo. Então tudo começou nesse meio. Nos anos 60, o projeto de pesquisa do Exército Americano criou a internet, que veio a se tornar nos anos 80, 20 anos depois, guarda isso, nos anos 80, ele veio se tornar uma infraestrutura pública. Aqui no Brasil demorou a popularizar, mas lá fora, na América do Norte, já nos anos 80, já era um projeto inicial. Por isso que você vê hoje, vamos lá, pega nos anos 80, vamos pegar aqui 2024, 40 anos depois, vamos colocar assim, né, em média, por isso que tem cabos passando por dentro do oceano, satélites no espaço. Às vezes você pensa com a sua mente de terras tupiniquins, porque você é brasileiro, não lhe culpo, eu também sou, né, um brasileiro, mas às vezes você pensa na sua cabeça e fala assim, a internet é um trem que começou outro dia e já tá aí. Outro dia não, querido. Começou lá na década de 60, popularizou como infraestrutura pública na década de 80. Nós que somos terra tupiniquim, tá bom? É a gente que que é meio cavalinho, entendeu? Todo mundo andando de cavalão manga larga e nós estamos ali no jumentinho, andando ali, né, a duras penas, infelizmente. Ok? Vamos dar sequência aí? Você tem o básico? Vamos lá. Ferramentas de busca. Eu quero falar de ferramentas de busca. Se você vir aqui no digital, ela fala internet e aplicativos. Nós vamos falar de aplicativos, ok? Mas dentro desses aplicativos eu tenho o que eu chamo de ferramentas de busca. Logo ali embaixo de internet e aplicativos nós temos ferramentas de busca. E eu falo assim, professor, o que você me fala que são ferramentas de busca? Isso aí é o principal ápice da internet. Aí sim você está falando de algo que se popularizou no final dos anos 90 pro início do ano 2000. Tá bom? Então, olha, também conhecidos como mecanismos de busca. Então, isso aqui é questão top de ser perguntada pela banca. Por quê? Presta atenção. Como são conhecidas ferramentas, ela pode usar termo, as ferramentas de busca, os mecanismos de busca, as máquinas de busca. Olha o que ela pode fazer com você. Ela pode virar para você e falar assim, ó, ferramentas de busca, ou os mecanismos de busca, ou as máquinas de busca, ou mesmo as search engines. Search engines são, traduzindo, né, do inglês para o português, seriam
motores. Eu vou colocar aqui, mas esse termo não tem. O termo é só no inglês, tá? Esse termo não se usa em português, não. Mas vai que a banca fala os motores de busca, né? Que são search é busca em inglês, engines são os motores, tá? Não é engines, não. A leitura daquilo ali é engines mesmo, entendeu? Então, a banca pode usar esses termos com você. Ela pode usar o termo ferramentas de busca. Ela pode usar os termos search engines, ela pode usar os termos máquinas de busca, mas sempre vão ter a palavra busca ou ela vai ter em inglês que é search, tá bom? São programas que ajudam a encontrar informações na internet. Eu lembro quando eu era menino, eu já falei isso aqui em aulas antes, eu lembro quando eu era menino, lá em 1999, eu tive meu primeiro contato com a internet. Eu estudei de bolsista numa escola, né? O Deus bom conseguiu abençoar isso, né? Minha mãe conseguiu trabalhar numa escola, um empreguinho como professor de biologia, e eu consegui uma bolsa através dela. E era uma escola particular. A dona da escola foi muito boazinha e deu uma bolsa. Então tinha um laboratório de informática. Olha só, em 1999. Às vezes você fala assim, pô, mas laboratório de informática, eu lembro que você às vezes tem 20 anos, eu tenho 38, tá? Então, você tem um laboratório de informática numa escola em 1999, era uma escola particular para rico, eu ganhei uma bolsa. Eu estudava pra caramba, né? Porque o bolsista ele tem que ser melhor que os outros, sempre, entendeu? Sempre eu conseguia? Não, mas eu era muito simpático, eu compensava pela simpatia. Aí, o que acontece? Eu lembro que a gente ia acessar uns sites, né, os professores de informática na época, eu era apaixonado já com informática, a gente ia acessar uns sites, você tinha que ir lá em cima, na barra de busca, e você chegava lá e digitava www, né, World Wide Web, ponto. Aí você tinha que digitar o site. Se você errasse uma letrinha, .com.br, você colocasse .co.br, não entrava. .com.b não entrava o site. Tinha que ser aquela coisa certinho. Aí eu lembro quando surgiu o primeiro site chamado, o primeiro site de busca, o primeiro search engine, né, motor de busca aí, que é aqui onde que nós temos o nosso primeiro tópico aqui, ó. Dessa parte, né? Que é o ferramentas de busca mais conhecidas. Aí era o KD, que depois foi comprado por essa empresa aqui, ó. Yahoo. Falava assim, ó. Eu lembro que tinha propaganda disso na televisão. Vai fazer pesquisa? Yahoo! Sempre falava assim, vai fazer uma pesquisa na internet? Não fique procurando. Faça um Yahoo! E tocava essa musiquinha, né? Só esse toquinho sonoro. Isso ficou na minha cabeça, início dos anos 2000. Ali, 2000, 2001. Aí eu lembro direitinho da galera vindo, meu professor de informática vindo falando assim, não rapaz, você vai usar agora, não usa esse KD não, era KD o nome, você não vai usar esse KD não, você vai usar eu vou depois eu pego uma imagem aqui pra vocês do KD, eu procuro na internet, né, virou Yahoo, vai usar o Google. Hoje eu sei inglês, né? Como professor de inglês também, eu sei que goggles, são os binóculos, ok? Aí eu falava assim, esse Google, eu falava, esse Google nunca vai vingar, eu pensava comigo criança, né? Esse negócio nunca vai pra frente, o KD é muito mais fácil de usar, KD, Google, sabe? Cabeça de criança, 13 anos, 14 anos de idade, pouca dimensão das coisas, vai pra você ver o que é o Google hoje. Então, quando a banca fala em ferramentas de busca, quando ela fala em mecanismos de busca, ela está falando o quê? Quais as mais conhecidas? Ela vai mencionar para você. Ela vai mencionar Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, tá bom? Talvez, tá? DuckDuckGo eu não aposto muito não, porque isso aqui é muito específico, tá bom? Muito específico mesmo. Aí o que acontece? Aí nós temos aqui, ó, Google é a ferramenta que a maioria usa para busca. Algumas pessoas usam Yahoo, Bing, muita pouca gente usa o Bing. Tem um aqui que eu não coloquei não, mas ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta de busca, como é que fala? Russa, os russos usam. Às vezes você nem consegue usar, e dependendo do seu IP, ele limita, tem que usar uma VPN, uma coisa assim, que é o Yandex, mas a banca não cobraria isso, por isso que eu não coloquei aqui. Mas ele é um search engine muito famoso e ele é uma ferramenta, né, um search engine Russian, né, russo. Então ali mostra coisas para você ali que você coloca para procurar ali que o Google não mostraria. Nós estamos falando de outra jurisdição, por isso que eu estou falando no VPN, né? Você está falando de um lugar longe para poder usar isso aí, ok? Então, isso são ferramentas de busca. Perguntar, exemplos de ferramentas de busca. Tem que ter Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo. Não acho que a banca colocaria, mas Yandex é uma ferramenta
ferramenta de busca, ok? Aí é o seu conhecimento de aplicativos. Por exemplo, a banca coloca ali ferramentas de busca e ela coloca para você ali, por exemplo, o exemplo de ferramenta de busca. Ela coloca ali, marque a opção que apresenta somente ferramentas de busca. Ela coloca uma opção assim, na primeira opção, letra A, Google, Yahoo, Instagram. Aí, YouTube, por exemplo, ela coloca YouTube. Google, Yahoo, YouTube. A pessoa marca. Porque quando eu vou no YouTube, eu também pesquiso um vídeo nele e ele busca pra mim o vídeo. Eu coloco lá nele, lá assim, por exemplo, lá, show da Madonna. Ele vai lá e coloca Madonna. Eu coloco aqui Gustavo Lima, o Imperador. Ele coloca pra mim só. Eu não preciso nem digitar o nome do vídeo. Não, isso não é ferramenta de busca. Você tá dentro de uma ferramenta de um aplicativo de multimídia. Ok? Isso, o YouTube é um aplicativo de multimídia, ele não é ferramenta de busca. Ferramenta de busca é uma página onde você digita uma palavra-chave ou algo do tipo e ele procura para você todos os temas da internet. Como que funciona? É aí que a gente entra no tópico, segundo tópico. As ferramentas de busca rastreiam a internet. Elas rastreiam a internet como? Elas indexam as páginas e as organizam em base de dados. Como assim, professor? Eles organizam em base de dados. É tudo baseado nos dados do que você procura. Quando o usuário faz uma pesquisa, o sistema ranqueia as páginas mais relevantes. As ferramentas de busca, o sistema dela, elas ranqueiam as páginas mais relevantes e apresenta o usuário. Então, na verdade, quando você está assinado lá no Google e tudo mais, a ferramenta de busca, ela sabe o que você gosta, ela sabe o que você procura pelas coisas que você já andou digitando, você logou com o seu Google lá no seu Instagram, e as coisas que você procura lá. Quando você procura, ela já sabe seu gosto todo, é tudo amarrado. Ok? Já fica na base de dados, entendeu? Eles organizam, elas indexam as páginas e as organizam em bases de dados. Todo mundo já sabe o que você quer, o que você procura. Às vezes você não sabe, mas o Google já sabe aquilo que o seu coração deseja. Às vezes a gente pensa assim, gente, eu só pensei isso, eu nem falei. E não, mas você já andou digitando aquilo no Instagram, você já andou digitando aquilo no seu WhatsApp. Não é? Você já andou pesquisando por aquilo no Google sem você se lembrar, ou em outra ferramenta, o Google só armazena em base de dados e ele vai ranquear as páginas mais relevantes. Não aparece lá páginas de 1 a 1 milhão, mas aquilo que tem mais a ver com o que você gosta aparece para você primeiro. Ele sabe do que você gosta, ele sabe o que você deseja. É tenso isso, né? Mas isso é bom, isso não é ruim. Se você for pensar por um lado, isso é bom. Calma, que às vezes você não entende. É o seguinte, depois que esse sistema foi implementado, é lógico que a banca não vai fazer essa pergunta, que isso não é um concurso militar, ok? Mas começou-se a pegar muitos criminosos, pessoas com crimes aí hediondos, envolvendo crianças, envolvendo mulheres, pessoas indefesas, tráfico e tudo mais. E isso começou a ser pego através do rastreamento, porque o cara pensou, digitou o que ele gosta lá, o FBI já coloca a lanterninha em cima do cara. E aí? Agora, mas aí eu pesquisei. Professor, mas aí é o seguinte, eu vacilei, eu pesquisei jovens asiáticas de maiô, entendeu? Moças asiáticas de maiô. Eu não sei o que você digitou. Entende? Se essas moças não for menor de idade, a Polícia Federal ou o FBI, né, a jurisdição, não tá nem aí pra você. Não tá nem aí isso aí, você pode ficar tranquilo, não tem ninguém lá rindo. Ah lá, o José lá, pesquisando gente fazendo coisa em cima da outra. Lá, não, ninguém tá nem não. Agora, se você colocar alguns termos que são crimes, aí o olhinho abre em cima de você, tá bom? Então, isso é sim uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa maravilhosa, esse sistema, tá? E ele funciona assim, é uma base de dados com todas as preferências, é assim que funciona uma ferramenta de busca. Ele ranqueia as páginas mais relevantes e apresenta o usuário. Como que você usa? Eu coloquei aqui, mas é só porque... Professor, como é que eu uso? Vamos lá, Eu sei que é óbvio, mas o jeito de se falar... Basta digitar as palavras-chave e eu vou daqui a pouco entrar o porquê eu coloquei isso aqui. Ou categorias que você procura na barra de pesquisa.
ok? Agora, o edital, ele deixou bem claro. Se você pegar e voltar no edital, vou abrir aqui, o edital tá aqui, ó, deixou bem claro, olha. No segundo tópico tá ferramentas de busca. A banca perguntou ferramentas de busca, então, possivelmente, ela não vai entrar tão simplesmente igual entrou aqui no nosso tópico. O que nos leva, gente, qualquer coisa depois você volta, vê a aula de novo, às vezes se eu ficar muito rápido, você pode diminuir um pouco o meu ritmo, né? Coloca o vídeo em 0,75x, ou às vezes você acha que eu sou prolixo, lento, coloque em 1,25x, não tem importância. Mas essa aula vai ficar aí gravada para vocês poderem voltar e ver o bastante, tá bom? Vamos lá? Ferramentas de busca com operadores booleanos. A banca tem tudo para fazer esse tipo de pergunta. Professor, você está falando que vai cair? Eu não sei, não tem bola de cristal de novo. Mas ela cobrou ferramentas de busca para ela abordar esse conhecimento específico. Pouco custa, meu querido. Então, ó, vamos parar o bonde aí que Isabel caiu. O que são operadores de buscas booleanos? Esses termos, a banca talvez use só por conta dos termos. São termos que você tem que guardar. Na verdade, para usar ferramentas avançadas de busca booleana, é preciso combinar palavras-chave com operadores booleanos. Professor, o que são esses operadores booleanos? Vamos lá, quem sabe no inglês? And, que significa e. Olha o primeiro aqui, ó. O primeiro aqui, ó, no rumo aqui, ó. Or, que significa ou. Not, que significa não. Aqui embaixo eu coloquei uma observação, já vou falar de uma vez, que você pode trocar por sinais de mais, igual ou menos na sua pesquisa. Esses caras, and, or, not, mais, igual ou menos, são conhecidos como operadores booleanos. Se a banca fizer essa pergunta, você já sabe, operadores booleanos, eu sei. O que o AND e o E faz? Olha aqui, a primeira, ó, o AND e o E, ele combina os documentos que tenham ambos os termos em qualquer parte do texto. Então, eu vou no primeiro exemplo aqui, ó. Para você encontrar uma receita... eu coloquei um exemplo bem simples. Você quer procurar no Google uma receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ok? Então, você coloca no... Aí você vai falar, eu vou colocar no Google bolo de cenoura e ele vai colocar vai mostrar tudo quanto é tipo de bolo de cenoura. Eu quero um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você vai digitar no Google receita de bolo de cenoura. Olha aqui embaixo aqui, ó. Você vai digitar no Google isso aqui, ó. Receita de bolo de cenoura and, coloca maiúsculo, você vai colocar maiúsculo em capital letters, tá? Letras maiúsculas. Caixa alta, eu vou falar caixa alta. Você coloca caixa alta, bolo de cenoura and cobertura de chocolate. Todas as pesquisas vão voltar para cobertura. Ah, professor, mas se eu digitar bolo de cenoura com cobertura de chocolate também dá o mesmo resultado. É isso que eu estou te ensinando? Eu estou te ensinando operadores booleanos. O que a banca pode querer te perguntar para você entender. Aí você coloca lá que com é um operador booleano. Ó, assentada. Então, o operador booleano é esse aqui, ó. Esse and, ou se você usar o sinal de mais. Esse sinal de mais aqui embaixo, ele também substitui o and. Receita de bolo de cenoura plus mais. Coloca o mais maiúsculo, não tem jeito, né? Um sinal é um símbolo matemático, então esse é normal. Cobertura de chocolate. E ele vai te dar resultado somente que tem esses dois juntos. Mas vamos supor que or ou, né, no português, liga os dois termos e encontra um documento que tenha qualquer um dos termos. Para tudo. Então é o seguinte, se eu digitar lá, ó, vamos aqui. Cobertura de bolo de chocolate. Não, eu coloquei ali com ou sem a cobertura de bolo de chocolate. Tanto faz. Então eu vou lá. Receita de bolo de chocolate or cobertura de chocolate. Ele vai mostrar com e sem. Você entendeu? Ele vai mostrar o bolo de cenoura com a cobertura e o bolo de cenoura sem a cobertura. Porque se or é um ou, ele é um tanto faz. Também você pode ser substituído por um igual, ok? Igual. Mas eu usaria aqui o or, porque igual pode te dar um resultado igual do plus lá em cima, igual do mais. Então é complicado. Então aqui tem fica essa orientação, tá? O igual aqui às vezes te confunde, mas o or ali nunca falha. OR maiúsculo, tem que colocar maiúsculo, isso é questão. Vamos lá, próxima. Sem a cobertura de chocolate. Porque às vezes você fala assim, professor, mas todo bolo de cenoura tem cobertura de chocolate. É mesmo bacana? É todo? O delegado do bolo de cenoura definiu isso? Então, eu quero procurar bolo de cenoura, mas não quero que venha nenhum com cobertura de chocolate. Receita, olha aqui embaixo o último. Receita de bolo de cenoura
not, é o não no inglês, né? Not maiúsculo, cobertura de chocolate. Então, todo bolo de cenoura que ele te dá, ele não vai te dar com cobertura de chocolate. Ou, esse not também, você pode substituir por um minus, né? Um sinal aí de menos aí, tá bom? Esses são os operadores booleanos. A banca fala, ainda relacionado ou relacionado a pesquisas no Google. O que são operadores booleanos? And, or, not, ok? Que tem que estar na sua opção. Ou mais, igual, menos, tem que estar ali na sua opção também. Esses são operadores de busca booleanos, ok? Tá vendo como é que as coisas não são assim simples? Ainda em questão de ferramentas de busca. Mais um último tópico sobre ferramentas de busca. Eu vou falar de ferramentas de busca avançadas. Como assim, professor? O que são ferramentas de busca avançadas? Às vezes você não sabe, mas se você chegar lá no Google e acessar ali, ó, você pode acessar. Eu coloquei aqui o link do site, mas ele já está até aberto aqui no meu Alt Tab. Você clicar, entrar lá no Google e digitar no próprio Google Advanced Search ou colocar aquele endereço google.com/Advanced Search. Advanced vem de avançado, Search, o que eu falei que é Search? Search é busca em inglês, ok? Vai aparecer essa seguinte tela aqui para você. Ó. Deixa eu dar um Alt Tab. Peraí, deixa eu fazer de novo. Meu Alt Tab ficou xoxo. É essa aqui, ó. Vai aparecer essa tela aqui para você. Tá vendo ali na barra de endereços ali em cima? Ó? Na minha barra de endereços ali em cima, lá, ó, lá em cima lá, é o do google.com/busca avançada, Advanced Search, tá? Eu quero mudar para o Chrome? Não, agora não. Eu quero maximizar aqui. Ok. Aí vamos lá. Essa aqui é a pesquisa avançada. Então, se a banca perguntar, para fazer pesquisas avançadas, basta acessar o endereço google.advanced search. Entendeu? Esse é o endereço. Se a banca perguntar, a busca avançada no Google, como é usada? É com o endereço Advanced Search, é com o endereço tal? O endereço é esse ali em cima, não existe outro. Tá bom? Esse endereço, google.com/advanced search, underline search, é underline search. Às vezes ela vai colocar advanced search junto, é underline search, ponto search não, tá? Esse ali é o site da busca avançada do Google. Às vezes você está vendo aí pela primeira vez, você fala assim, caralho, eu ia morrer achando que para fazer pesquisa no Google era só com aquela barra. Não existia igual essa tela aqui toda complexa. Então nós temos o localizar páginas com e em seguida limite seus resultados por. Então nós temos duas partes. Obviamente não é obrigado a fazer as duas, né? Colocar as duas para você aqui, ó, clicar aqui embaixo, você clicaria aqui embaixo naquele botão azul lá, ó, pesquisa avançada, você pode preencher só com ticale. Então, por exemplo, todas essas palavras, aí ele dá para você ali no final ali um exemplo, ó. Lá na frente ele fala, você pode digitar hat, terrier, tricolor, ele te fala. Você quer pesquisar só coisa com essas palavras. Essa expressão ou frase exata, uma expressão ou frase. Aí você quer colocar, por exemplo, como eu falei, bolo de chocolate. Você quer qualquer pesquisa que envolve essa frase exata, não a palavra, em cima é só para a palavra, embaixo é para uma expressão. É frase, né? A gente fala uma frase lá. Às vezes eu quero procurar pela citação exata de alguém. Quando você coloca lá na barra do Google é complicado. Quando você coloca aqui, vai em cima daquela citação. Você coloca aqui entre aspas, tá bom? Esse aqui não são pesquisadores booleanos. Esse aqui é uma pesquisa avançada. Tá escrito ali em cima de vermelho. Não confunde pesquisador booleano, né? Ferramentas booleanas, né? Motores booleanos com pesquisa avançada. Não são a mesma coisa, tá bom? Apesar que aqui dentro você pode usar os booleanos. Dentro da pesquisa avançada, você ainda pode usar os booleanos, tá? As ferramentas de pesquisa booleanas. Aqui, nós temos aqui, ó, qualquer uma dessas palavras. Às vezes você não quer a expressão exata. Uma pesquisa com qualquer uma dessas palavras. Tem ali até falando assim, ó, digite or entre todas as palavras que você procura. Então, eu vou colocar bolo, or, cenoura, or, bandeja, or, cozinheiro, que todas as palavras vão mostrar. Ali dentro você usou o booleano, tá vendo? Fala aqui no final, aqui, ó, qualquer uma das palavras, lá na frente tem o or. Embaixo, nenhuma dessas palavras. Isso é legal, que esse aqui é o not. Você vai colocar a menos, você vai colocar um símbolo de menos, tá vendo que tem o minus ali, ó, o menos. Ou not, tá bom?
não precisa ser o menos, tem lá, menos roedor, menos, entre parênteses, Jack Russell, tá? Ali ele te dá os exemplos. A própria ferramenta aqui te dá os exemplos do que você poderia fazer, ok? Números que variam de... Coloca as partes. Aí isso aqui é muito avançado. Você quer números que variam entre 10 e 35, 1 libra, dólar, tá vendo? Ó, é número específico, ano... esses números podem ser ano, pode ser quilometragem, pode ser moeda, correção monetária, libra, dólar, sabe? Tá tudo misturado ali, euro. Então, às vezes, você quer um número específico no que você está procurando. Os números variam de tanto a tanto. Às vezes, você está procurando alguma coisa e o preço que você quer. Calor tá aí. Às vezes, você quer um ar-condicionado, você vai colocar todas essas palavras. Ar-condicionado, expressão, frase exata, quero geladinho. Qualquer uma dessas palavras, gela minha casa, eu quero promoção, nenhuma dessas palavras, caro, entendeu? Não presta, você tá vendo? Você pode minimizar a sua pergunta do jeito, você pode, né, fazer um máximo denominador comum ali para você chegar. Em seguida, limite seus resultados. Eu posso limitar também, idioma. Eu quero resultado só em português, eu quero resultado só no inglês, eu quero resultado só no Deutsch, em alemão, tanto faz. Região, eu quero só no Brasil, eu quero só na América do Norte, eu quero só em Tatua Nova Guiné, entendeu? Lá no sul da África, África do Sul, né? Eu quero a última atualização, tem que ter sido na semana passada, tem que ter sido no ano passado, tem que ter sido ontem, a notícia que eu tô procurando, a coisa que eu tô procurando. Site ou domínio, aqui você já tem um site certo que você quer o seu resultado. Eu quero que pesquisa tudo dentro do site lá da Magazine Luiza. Tudo que eu falei aqui do ar, só dentro da Magazine Luiza. Não é para pesquisar em outro site não, que eu gosto de comprar deles. Um exemplo, eu tô dando. Às vezes você fala, não, eu gosto de comprar lá na Shopee, entendeu? Então você vai lá e compra dele lá, ok? Eu gosto de comprar na Kabum. Você limita ali o domínio ou o site. Termos que aparecem, nós temos aqui, qualquer lugar da página, você limita os termos que você está procurando, entendeu? Uma expressão, alguma coisa, tá? Tipo de arquivo, formato de arquivo, direitos de uso. Então, a banca nunca vai aprofundar nisso aqui. O que a banca pode falar, aqui eu estou te mostrando, é o seguinte, é correto que existe uma ferramenta, para acessar as ferramentas avançadas de busca do Google, é www.google.com/advanced_search. Esse aí é o endereço, isso aí é uma pergunta que eu vislumbro a banca fazendo. Outra coisa, não. Ok? Aqui embaixo, eu mostrei ali melhor, porque eu deixei aqui no slide, mas aqui, na seção localizar páginas com, que é a primeira lá que a gente estava vendo, você pode digitar as palavras que você quer incluir ou remover dos resultados. Isso aqui que eu fiz para você é um resumo. Porque vai que a banca fala assim. Ainda, então, dentro das ferramentas de busca avançada, na seção localizar, tem uma seção localizar páginas com, onde você faz o quê? Você digita palavras que você inclui ou remover dos resultados. Ou se fala, na seção escrita, né? Em seguida, limite seus resultados, você pode fazer o quê? Escolher filtros. Em um, você escolhe palavras. Na seção localizar página, você escolhe as palavras que você quer. Na segunda seção, que é limite seus resultados, você seleciona os filtros para filtrar seus resultados, tá bom? Não é obrigado a preencher tudo, você preenche só uma coisa ou outra, aquilo que você achar, né? Às vezes você foi específico da sua forma e faz sua procura, ou você usa o Google mesmo. Isso aqui é só para você ter conhecimento de como funciona isso para sua banca, sua prova, tá bom? Vamos lá? Navegadores e suas funcionalidades. Se você chegar lá, depois aqui a gente sabe de aplicativos, a gente sabe de internet, agora vamos falar de navegadores. Os navegadores, presta bastante atenção, eles são as ferramentas as quais você vai usar tudo isso aqui que a gente falou. A gente está falando das ferramentas de busca. Nos navegadores, um navegador de internet, que é o terceiro tópico do edital, pode olhar aí. Ele também é conhecido como browser ou web browser. O verbo to browse é o verbo navegar, né? Explorar. Ele é um programa que permite aceder e interagir com conteúdos na internet. Então, é o seguinte, você falar assim, tem internet na minha casa. Eu assinei aqui com a empresa aqui de internet, eles colocaram internet aqui no meu computador, beleza. Você usa o que para acessar na internet? Para acessar a internet, você precisa de um navegador de internet. A mesma coisa é você falar assim, olha, tem um mar aqui na frente da minha casa. Legal, e você anda nesse mar? Para você andar nele, você precisa de um navio.
Correto? Você precisa de um barco. Você precisa de uma embarcação para você poder entrar. Seja jangada, navio, iate, entendeu? Você precisa de alguma coisa para entrar. Ou você vai nadando mesmo, mas você precisa de braço e fôlego. Então, presta atenção. Aí que entra a jogada. Quem que são esses navios para você navegar, para você browsear, e eu tô matando o inglês aqui, for you to browse, para você navegar aí on the internet. Na internet nós chamamos de navegadores. E esses navegadores mais conhecidos que a gente usa, possivelmente você está usando algum deles aí, eu tenho certeza. Um desses três primeiros você está usando aí para me ver. Eu não coloquei o Microsoft Edge, eu vou colocar ele aqui também. Microsoft Edge. Edge é borda em inglês, tá? O Microsoft Edge, ele ainda é usado. Ele era um antigo navegador do Windows, né? O Windows Explorer, a gente chamava ele antigo Windows Explorer, esse Microsoft Edge. Ele já está aí já há alguns anos aí na parada, né? Já tem, acho que mais de 10 anos que ele já está assumido aí. Se não tem, tá nessa berola. Ele começou a surgir ali no Windows 8.1, né? Microsoft Internet Explorer, o Internet Explorer, né? A gente tá falando Windows Explorer, não. Ele é o antigo Internet Explorer. Os sistemas operacionais, matéria do futuro, tá? Do nosso conteúdo aí. Os sistemas operacionais, eles, depois de um tempo, né, o Windows, ele começou a vir com o Microsoft Edge e parou de vir com o Internet Explorer. É a mesma coisa. Ela só mudou a interface, que o Internet Explorer é muito rejeitado. Do mesmo jeito que o Microsoft Edge é. A galera gosta de usar esses aqui, ó. O Chrome, que é também conhecido como Google Chrome. O Firefox, também que é conhecido como Mozilla Firefox, tá? São todos navegadores, tá bom? O Opera, que é um navegador muito usado ainda mais pela galera mais expert, galera que joga muito em computador. Eu particularmente, né, jogo muito, eu uso o Opera lá em minha casa, eu gosto do navegador Opera, tá bom? E o Safari eu gosto de especificar o seguinte, ele é da Apple. O Safari, ele é o navegador da Apple, então ele é o navegador que quando a galera compra um Mac, né, um Macintosh, um computador da Apple, ele vem ali como padrão. Do mesmo jeito que dá o Windows, né, o Microsoft Edge é da Microsoft, né, o Internet Explorer, o antigo Internet Explorer era da Microsoft, o Safari, ele é da Apple, tá bom? Só para você dividir aí das empresas, tá? Como que funciona? Olha, os navegadores de internet, na verdade, o que eles fazem? Eles obtêm informações, aqui ó, eles obtêm informações de outras partes da web. Lembra que a internet são milhões de computadores conectados numa rede internacional, global, não é? Global International Web, né? Então, o que acontece? Os navegadores, eles coletam essas informações de outras partes desses outros computadores e exibe no seu dispositivo, no dispositivo do utilizador. Ela mostra tudo ali que você conecta, que você procura, né, com as ferramentas de busca, né? Lembra das ferramentas de busca? Que são o Google, nós temos o Yahoo, né, que eu falei agora, então, o DuckDuckGo, né? Então, assim, ele usa aquilo tudo para poder trazer essas informações de todos esses milhares de computador e trazer ele no dispositivo para você. Como que se conecta? Aí que está o detalhe. Como que ela se conecta? Olha, ela transfere as informações usando o protocolo de hipertexto HTTP. Então, a internet, presta atenção, a internet não, os navegadores. Os navegadores, eles se conectam usando o protocolo de transferência de hipertexto. Isso aqui eu coloquei porque pode ser uma pergunta de prova, tá bom? Se a banca perguntar como os navegadores se conectam, usando o protocolo de transferência de hipertexto, também conhecido como HTTP. Hypertext Transference Protocol. Hypertransference Type Protocol, né? Usando o protocolo de transferência de hipertexto. Hypertext Transference Protocol. Eu tô tentando matar a sigla ali, é porque tá escrito em português, né? Então,
Protocolo de transparência de hipertexto. Esse aqui é o HTTP, que a gente coloca http www. Você não precisa nem colocar o próprio navegador já coloca para você, porque é dessa forma que ele se comunica, tá bom? Essa forma e nada mais. A instalação, não sei como, mas passou pela minha cabeça. Olha só, eles podem ser instalados no sistema operacional no computador ou com uma aplicação no smartphone ou tablet. Aí vai. Nós estamos em 2024, e eu, por mais que eu sou um velho de casa de TI, eu gosto de abrir sua cabeça o seguinte: quando a gente fala em navegador, de internet e tal, só vem computador na sua cabeça. Você já viu quando o carteiro chega na sua casa? Todo mundo que já fez uma encomenda de alguns tempos pra cá, ele antigamente chegava assim, nesse papel aqui pra mim e tal. Hoje a maioria vem com um tablet na mão. Só risca sua assinatura aqui pra mim, aqui na tela do tablet. Esse tablet tem navegadores. Só que nos navegadores, presta atenção, eles podem ser instalados no sistema operacional do computador, né? Você tem aí o Windows, então ele é instalado no Windows, ou como uma aplicação no smartphone ou tablet. E isso é pergunta cabível, porque é ferramenta. É ferramenta do seu uso diário, do mailman, tá? Do carteiro, tá? Do mail person, vamos falar assim, né? Então, a pessoa, o carteiro, carteira, ele usa durante o dia um smartphone, usa um tablet. O sistema operacional nele, né? Os navegadores, né? Porque o sistema operacional é Android, tá? Carteiro não vai andar aí de iOS, de iPhone. Então, o sistema operacional, aplicativo é Android. No Android eu tenho um navegador. Mas ele é um aplicativo. No Android, o sistema de navegação, ele é um aplicativo. Seja o Chrome, seja o Firefox, seja o Opera, o Safari, ele é um aplicativo. Quando é no Windows, no sistema operacional do computador, ele é um software, um programa. Todos são software, mas ele é um programa. Então a banca pode fazer um meio termo de pegadinha. Fica atento a isso aí. Fica muito atento a isso, tá bom? Porque para rodar, pouco custa, tá? Vamos lá. Navegador e suas funcionalidades na questão de extensões. Agora, entrando na casa de aplicativos de internet, quando eu penso em aplicativo de internet, eu penso muito em extensões, que é uma coisa bem inovadora. Vamos lá. Ao acessar o navegador, o usuário pode ativar ou desativar as extensões. Então, eu estou pensando em coisas que você faz enquanto seu navegador. Quais os tipos de extensões que possui? Então, a gente vai entrar nessa questão desses aplicativos das extensões, para você que não sabe. Existem extensões de produtividade. O que elas fazem? Elas ajudam a gerenciar e organizar várias tarefas, né? Então você tem extensão ali que organiza lembretes para você. Você tem extensão ali, por exemplo, extensões de ChatGPT. Você coloca lá uma inteligência artificial, uma extensão do navegador, para toda vez que você digitar um termo, o ChatGPT explicar alguma coisa para você em cima daquilo, entendeu? Então, várias extensões de produtividade. Estou falando das características, das categorias de extensões que tem. A primeira é produtividade, a segunda é segurança. E essa aqui é questão para cair em prova. Protege contra malware e phishing. A gente ainda vai entrar numa aula sobre malwares, né? Vários tipos de vírus, mas o malware é praticamente o vírus, como bem dito, né? Ele faz mal, eu coloco malware ali porque ele faz mal ao seu computador. E o phishing, por quê? Deixa eu te explicar. Eu vou explicar por alto, porque a gente não pode aprofundar nisso nessa aula aqui não. Mas o phishing é aquele tipo de... Tanto que se você for pegar em inglês, phishing é pescaria. Um phishing. É quando a pessoa cria um site falso e te manda, olha aqui, tal, você ganhou uma super promoção aqui do Santander, vão depositar 100 mil reais na sua conta. Chegou lá no seu e-mail. Aí clica nesse link, você clica no link e adivinha, você caiu num site do Santander. Ou será que não? Olha o meme do Cosmo. Ou será que não? Presta atenção, é um site igualzinho, é mascarado, é todo vacalhado de mascarado. E lá tem um lugar assim, ó, digite aqui seu usuário e sua senha. Na hora que você digita seu usuário e sua senha ali, alguém te pescou. Essa pessoa que pescou, o phishing, esse hacker, né?
que pescou você, você colocou num keylogger, na verdade, né? Naquilo, por mais que lá para você apareceu para você um monte de asterisco, a pessoa que pegou, ela pegou a sua senha mesmo e colocou seu usuário de banco. Ela sabe seu usuário e sua senha de banco. Por isso que hoje as pessoas usam aplicativos de banco com verificação em 2 etapas. Se alguém entrar, sabe quando você tem verificação em 2 etapas? Quem tem vai saber. Quando você tá lá a gente vai aprofundar isso em uma aula ainda pra frente, tá? Que eu quero falar só de vírus. Porque é questão de prova. Aí o que acontece? Sistemas de defesa, né? Aí você tá aí, ó, alguém tentou acessar. O meu aqui direto, alguém tentou acessar sua conta. O que adianta? Na hora que acessa sua conta, fala assim, beleza, mandamos um código pro telefone. É só você atender o número aí. Quando o código cai para mim, eu não coloco o número, não atendo, a pessoa não consegue acessar. Então, verificação de 2 etapas é muito importante, que a pessoa acesse sua conta, ó, você acessou sua conta no dispositivo. Quando eu, por exemplo, vou lá para outra cidade, acesso lá de um outro computador e falo, rapaz, preciso acessar minha conta aqui, meu e-mail. Na hora que eu clico lá no meu e-mail, a verificação de 2 etapas é ativada. Aí, beleza. Na hora chega assim, olha, para garantir que é você mesmo, porque você acessou esse negócio de um lugar totalmente diferente. A gente mandou um código aí pro número de telefone que você colocou, tá? É só você acessar aí o número de telefone aí, ou pro outro e-mail seu lá que você colocou. É só você acessar lá e colocar esse código aqui pra gente, que a gente acredita que é você. Se não fizer isso, porque não era você. Entendeu? Então, direto alguém lá da Tailândia acessando minha conta. Eu falei assim, nem lá na Tailândia eu não sou, tenho medo da Tailândia. Entendeu? Aí, é isso que eu tô falando. Procura aí não digita Ladyboy na internet. Tailândia, Ladyboy. O que eu tô falando? Não digita isso não, você vai ter medo da Tailândia também, tá? Ou será que não? Ou às vezes você não vai ter, às vezes você vai adorar, tá? Mas eu tô falando que isso que é o phishing. A pessoa pescou seus dados. Então, quando você tem uma extensão de segurança do Avast, do Norton Antivírus, seja lá de quem for, ok? Você deixa a extensão lá, toda vez que você tentar ser pego por isso, a extensão vem, ó, você é suspeito, hein? Mexe com isso não, mexe com isso não. Volta pra casa, mexe com isso não. Ela te alerta. Ela bloqueia. Ó, a extensão viu aqui que nesse e-mail aqui tá torado de link para phishing, entendeu? É um vírus, entendeu? Receita de bolo pronto, exe. Exe é executável. Não abre esse arquivo que te mandou, não. Falou assim, sua avó te mandou. Minha avó não tá nem viva. Como é que ela me mandou isso? Vai que é do além. Você vai querer abrir, você vai agarrar feio. O segurança, né? O extensão de segurança, ele já te ajuda nisso tudo, te avisa o tempo todo, algumas coisas ele até bloqueia, ok? Entretenimento. A pessoa às vezes tem extensão de bobeirinha, tem extensãozinha que faz bichinho ficar dançando na tela quando o computador, a tela da internet fica parado. Eu tenho extensão, por exemplo, que quando eu não estou escutando nada, só estou mexendo no computador, no Opera. O Opera tem muita extensão, vários, né, navegadores têm extensão, o Opera, por exemplo, tem muita extensão, que fica tocando uma música. Um tema, ele modifica tudo, entendeu? Porque é assim como é que elas funcionam. Então, olha lá, oferecem jogos e multimídia em geral, tá? Multimídia em geral, filme, vídeo, tudo tem extensão para isso tudo, tá? Então, as 3 categorias de extensão são produtividade, segurança e entretenimento. Como elas funcionam? As extensões, elas são bits de código. Talvez essa parte que eu exagero da minha parte colocar, mas o que elas fazem? Modificam a funcionalidade do navegador. Então, tem uma extensão lá do Naruto, da Katsuki, né? Pra quem conhece. Quem não conhece, tá. Ela modifica tudo, coloca tudo preto com vermelho, coloca os ninja, fica tocando a música da Katsuki. Aí se eu abro alguma música ou um vídeo no YouTube, alguma coisa, a música para. Quando eu paro tudo e vou trabalhar, às vezes estou mexendo igual estou aqui numa planilha, montando um material, a musiquinha fica tocando de fundo. Então isso é bacana. Então é uma extensão de entretenimento. A minha extensão de segurança fica lá em cima, eu tenho uma extensão do Avast, entendeu? Produtividade, eu tenho extensão do OpenAI, né, do ChatGPT, para me ajudar às vezes com resposta de e-mail. Eu quero responder um e-mail, aí, pô, a extensão já busca. Olha, ela já me dá uma ideia. Ela lê o que a pessoa mandou no e-mail e ela já me dá a ideia de uma resposta. Eu consigo configurar ela para uma resposta mais amigável, mais profissional. Olha que maravilha. Extensões, tá? Não confunda nunca. Isso aqui eu tenho que colocar. Se a banca confundir. Ah, extensão é a mesma coisa que plugin. Não, a extensão não é a mesma coisa que plugin. A maioria dos navegadores, eles vão preferir, e já dominaram isso, as extensões aos plugins. Professor, qual que é a diferença de extensão em plugin? Porque essas coisinhas que você está mencionando, umas brincadeiras assim, já tinha lá nos computadores dos anos 90, mas lá era plugin. Lá não tinha como você desativar. É que tá aí, olha.
eles são um tipo separado de módulo. Extensão e plugin são espécies separadas. A principal diferença é as extensões geralmente são apenas código-fonte. Ou seja, você pode desinstalar do seu navegador. O plugin, eles são sempre executáveis. Ele não tem como você dizer, não tem como você, não, perdão. As extensões você são código-fonte, você consegue ativar e desativar. Toda extensão você consegue, não, desliga ela aí. Ela para de mexer. Liga ela aí. Plugin não, plugin você tem que desinstalar. Tanto que muito vírus vem em forma de plugin, entendeu? Não de extensão, é de plugin. Então, ó, os plugins, eles são sempre executáveis. Você tem que desinstalar se você instalar um no seu computador. E ele não instala dentro do navegador, ele instala fora, você instala ele como um software fora, para ele funcionar quando o navegador abrir. Mas os códigos-fontes, né, que são as extensões, não. Você instala lá dentro do próprio navegador, tem uma página, né, de extensões da comunidade, do Opera, do Google, né, então do Chrome, do Mozilla Firefox. Tem a comunidade, cria ali as próprias extensões e você consegue desativar e desativar a hora que é. Plugin não dá para desativar. Essa que é a principal diferença. Vou apagar isso aqui, ó, com a borracha. Deixa eu voltar aqui, ó. Tipo separado de módulo. Tá vendo aí? Vou deixar assim paradinho um pouquinho, que às vezes você quer printar as coisas que eu marquei de importante. E lembrando que você pode voltar nessa aula depois, tá bom? Vamos continuar. Acho que é só esse último tópico, é isso mesmo. Tá bom, vou liberar vocês. Calma lá. Nós temos aqui, ó, navegador e suas funcionalidades, navegação anônima. Isso aqui é importante você saber. Então, nas funcionalidades de um navegador, nós temos extensões e plugins e navegação anônima. São as principais coisas aí que eu considero que a banca possa perguntar para você. Então, na primeira, ó, ao acessar o navegador também, presta atenção, opa, eu voltei, ó. Você pode ativar e desativar as extensões. Outra coisa é, ao acessar o navegador... Eu zoei o trem? Ó, pera aí. Calma. Ok. Aqui, ó. Ao acessar o navegador, o usuário pode permitir o que a gente chama de navegação anônima. É outra coisa que você pode fazer. Das muitas coisas do navegador, o que eu acho que a banca pode explorar das 10 questões são navegação anônima e extensões e plugins. Ok? Perguntas referentes a isso. O que é uma navegação anônima? É um recurso que permite navegar na internet. Presta atenção que isso aqui é importante demais, o que eu vou falar nessa reta final, tá bom? Sem que o navegador ou o computador armazene a atividade do usuário. Ela não vai armazenar os sites que você entrou, safadão, ou as coisas que você pesquisou. Porém, a navegação anônima não é 100% privada. Lembra que agora há pouco eu estava falando negócio de pegar criminoso, fazer coisa? Se a navegação anônima fosse 100% privada, era fácil. O cara fala assim, ih, eu quero pesquisar coisas aqui ilícitas, né? Eu quero pesquisar biqueiras em volta da minha... Ou coisa pior, entendeu? Em volta da minha casa. Aí ele fala, vou abrir a navegação anônima para eu não ser encontrado pelas autoridades. Você sentou. Vai ser encontrado sim. Ela não armazena ali no computador o quê? Ó? Como que funciona? Presta atenção. Como que ela faz? Ao abrir uma janela anônima, olha aqui. O navegador cria uma nova seção de navegação. Correto? Correto. O navegador não salva histórico de navegação. Cookies, pessoal, o que são os cookies? Cookies são... as pré-definições do site que você já costuma usar, elas já ficam lá guardadas depois que você acessou, para quando você acessar de novo, não ter que carregar tudo do zero. Já fica armazenado lá na sua máquina, para na hora que você abrir, ó, já joga o grosso e só vai colocando as diferencinhas do que você quer ali. Dados de sites, né? Se esse site era um site de topografia, eu falei topografia, tá bom? Informações de formulários que você preencheu, o que você procurou, digitou ali, não vai ficar salvo para você ele não. E nem permissões concedidas a sites. Também não. Ah, eu permiti esse site dar minha senha e tal. Não vai ficar salvo. Os cookies, eles são armazenados enquanto a janela privada estiver aberta. Que você falou, uai, mas então os cookies não funcionam enquanto a janela estiver aberta? Você abriu ali aqui um monte de guia. Sabe quando você abre? Eu não sei em que momento, mas existem momentos na sua vida em que você abre um monte de guia. Você acaba usando só uma ou duas, mas você abre um monte de guia, entendeu?
Os cookies daquelas guias ali só ficam armazenados, né? Os cookies, os dados, para poder carregar mais rápido para você, enquanto estiver aberto. Na hora que você fechar a navegação anônima, né? Aquilo ali fecha de novo, tá bom? Os cookies não são armazenados. Agora vem as observações. O que, que a banca pode perguntar? Ela pode apelar nisso aqui para você. O endereço de IP do usuário, ela vai querer saber se o futuro mail person dela, né, carteira dela, sabe disso aqui. O endereço de IP do usuário não fica oculto. O seu endereço que você entrou ele não fica oculto. O que oculta o endereço de IP se chama VPN. Ele não oculta, ele coloca um aleatório para você não usar o seu, de qualquer outro canto do mundo, é aleatoriamente. Navegar anônimo, abrir um guia que vou navegar anônimo, o IP ainda é o mesmo, então ele é rastreável pela polícia, tá bom? Permitindo que provedores, né, os provedores de internet, eu não sei quem é o provedor seu de internet, tá? A empresa que provê internet para você. Quem é o provedor? A empresa que provê internet para mim, que é aquela que eu assino, que eu pago ela todo mês. Sites e mecanismo de busca. O que são mecanismos de busca? Google, não é? O DuckDuckGo, o Yandex, lembra? O Yahoo, esses são mecanismos de busca, os search engines. Rastreiem o usuário. Então, os mecanismos de busca ainda te rastreiam. Então, se você digitar... Lembra que a gente está falando que, nossa, eu digitei um negócio, ficou agarrado, agora todo mundo que procura aquilo aparece para mim na propaganda. Até na guia anônima isso funciona. Eles continuam tendo rastreado, porque o IP é o mesmo. Então, se eu digitei, eu sei que é batido, mas bolo de cenoura numa guia anônima, bolo de cenoura, na hora que eu usar a guia normal e olhar lá, começa a aparecer bolo de cenoura para mim. Por quê? Continua identificando que eu procurei, o IP é o mesmo. Os sites, eles podem rastrear a movimentação do usuário. Lembra que eu falei? Pesquisar coisa ilícita? Mesmo no navegação anônima. E usar os dados para direcionar os anúncios, que é o que eu acabei de falar. As coisas aparecem para você mesmo na guia anônima. Quando você chegar na guia normal, vai continuar aparecendo, porque foi salvo isso no seu usuário. Esse tipo de coisa tem que rastrear. Uma guia anônima não pode impedir isso, porque senão as pessoas vão atrás de coisas ilícitas. É contra a lei. Coisa ilícita é contra a lei. Terceira, o roteador, sabe aquele aparelhinho que fica roteando ali no seu cantinho? Mesmo na guia anônima, sabe? O roteador que fica com as antenas, jogando Wi-Fi para dentro da sua casa, entendeu? Ele documenta a atividade do usuário na web. Ele documenta. Então fica tudo lá no roteador. Quem sabe entrar lá e mexer, sabe. Eu lembro quando eu trabalhava com TI mais novo, tinha pai que perguntava como é que fazia para saber que sites que o filho estava acessando, que dava para ver nos roteadores. Entendeu? Eu falava que não tinha como ver, não. Eu ficava com dó dos moleques, entendeu? Aqueles pai controlador. Eu ficava com a dó dos meninos. Os meninos só queriam ver uma coisinha, pô. Sabe? Não tá fazendo nada de errado. Tem como falar, não tem como. É um menino aqui falou, meu sobrinho que mexe com isso, ele falou que podia. Eu falei assim, ele é mentiroso. Ele tá querendo ferrar o seu colega aqui, o primo, né? Tava querendo ferrar o primo, eu sabia disso. Falei, não, vai não. Então, ele documenta a guia anônima, a atividade do usuário na web, permitindo que qualquer pessoa com acesso aos registros do roteador, o provedor tem acesso aos registros do roteador, tá bom? A pessoa que você paga a internet, a empresa que você paga a internet, ela consegue entrar e ver o que você está acessando. Não acho que liga, não acho que acessa, a não ser que há uma investigação, um pedido de alguma coisa, ninguém fica lá dentro. Vamos ver o que o usuário tal, ele fica acessando. Ninguém tá nem aí, tá? Tem acesso aos registros do roteador e veja o histórico de pesquisa. Isso aqui é porque tem que ser assim, a guia anônima não impede isso, ok? Galerinha, deu o nosso timing, eu vou liberar vocês. Olha só, espero que vocês tenham gostado demais da aula. A gente cobriu aqui os 3 primeiros tópicos, tá bom? Na próxima eu quero colocar aqui, ó, sistema operacional e software. Quero falar de sistema operacional. Quero falar também de correios eletrônicos e programas de antivírus e firewall. Talvez eu pule correios eletrônicos e falo só de sistema operacional e software e programas de antivírus e firewall e deixo correios eletrônicos para falar em outro quesito, tá bom? Mas é isso aí. Muito obrigado pela presença de cada um. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bora pra cima, o concurso Correios tá bombando. Ó, deixa eu até trocar a telinha aqui pra gente ficar, né, mais apresentável. Agradeço a presença de cada um de vocês. Um grande beijão, um grande abraço e a gente volta na próxima aula. Bora estudar, galera. Grande abraço.